Eu estava no telhado e ri alto. Havia um fogo queimando em minha palma e eu lentamente levantei minha mão. Agora todo mundo sabe quem é a Fire Girl. Até algumas semanas atrás, todos pensavam que eu era apenas uma nerd. Meu irmão mais novo, Ivan, e eu estávamos atrasados para a aula. Peguei um lanche da minha mochila enquanto andava. Eu estava prestes a entregar ele para o Ivan quando alguém tomou da minha mão. Era o João Gordão. Ele deu uma mordida enorme no lanche e disse a Ivan que sua irmã nerd não faria nada mesmo. Os caras da gangue do João riram e foram embora. Eu quis ir até o diretor, mas o Ivan disse que ele não iria ajudar. Afinal, ele já tinha ido lá. De repente, fiquei tão magoada. Queria que papai ainda estivesse vivo, ele com certeza nos protegeria. Quando eu entrei na sala de química, eu vi a inscrição nerd na minha mesa e eu pude ouvir a risada dos meus colegas de sala por todos os lados. Eu não entendia porque eu era tão odiada na minha nova escola. No passado, meu pai sempre me apoiou nessas ocasiões, mas desde que ele morreu, não houve ninguém para defender Ivan e eu. No intervalo, eu fui para o pátio, mas de repente eu vi um monte de caras lá. Eles estavam segurando o Ivan e queimando a mochila dele. Imediatamente corri para o meu irmão. Eu definitivamente protegeria ele dessa vez, mas os caras bloquearam meu caminho e riram de mim. Quando a mochila queimou, João Gordão disse pra gente não relaxar. Eles mostrariam pro Ivan e pra mim nosso lugar na escola. E eles se foram. Meu irmão e eu ficamos sozinhos. Soluçando, pedi desculpas por não ser capaz de proteger ele, mas meu irmão me abraçou e disse que estava tudo bem. Os caras eram muito mais fortes do que nós e nós não éramos super-heróis. Eu levei ele pra aula e voltei pra aula de química. Eu não conseguia me concentrar na aula. Tudo que eu conseguia pensar era em como proteger meu Ivan. Eu pensei no meu pai de novo. Graças a ele aprendi química. Ele costumava dizer que a química era meu superpoder e com sua ajuda eu conquistaria o mundo. Eu me pergunto se a química poderia me ajudar a lidar com os valentões. E então eu tive uma ideia. Mas precisava ser testada. Então, depois da escola, me escondi no vestiário feminino. O tempo passava irritantemente lento. Mas quando o guarda finalmente saiu, eu fui na ponta do pé para a sala de química. Eu cuidadosamente tranquei a porta e suspirei. Peguei os reagentes necessários e misturei eles. O líquido ferveu. Depois foi coberto por uma crosta de gelo e começou a engrossar. Uma gota caiu na mesa e isso começou a derreter. Uau! Ainda bem que eu entendia de química e sabia como lidar com essa mistura. Isso poderia facilmente deixar uma queimadura. Mas eu não podia ir para qualquer lugar com um Becker. E então eu percebi uma luva de borracha na mesa. Eu coloquei a luva e cuidadosamente toquei no líquido e uhá! A borracha não queimou! E se minha mão se tornar a minha arma? E eu mergulhei ela completamente na solução. Na manhã seguinte, os valentões estavam esperando por nós do lado de fora da escola. Mas dessa vez eu estava pronta para encontrar eles. Eu juntei toda a minha força de vontade, pulei em cima do cara gordão e abruptamente pressionei minha mão na bochecha dele. Os meninos caíram na gargalhada, mas o cara gordão de repente começou a gritar. A pele da bochecha dele estava vermelha, havia enormes bolhas nelas. Os amigos dele gritaram e horrorizados fugiram. Ivan me olhou com admiração. E eu estava eufórica, eu consegui! Assim que nós chegamos em casa, Ivan correu direto para o quarto dele e fez alguma coisa lá por um longo tempo. Então ele me trouxe asas em forma de fogo. Ele disse que eu era sua nova super-heroína, Fire Girl. E toda super-heroína deve ter um uniforme maneiro. E você está certo! Eu posso ser uma super-heroína de verdade! Eu estava tão empolgada com isso que imediatamente corri para o banheiro. Era bom que meu conhecimento de química foi suficiente para fazer uma tinta de cabelo de verdade. Então, 1 hora depois, eu saí com ondas vermelhas flamejantes. Até me senti mais confiante. Ivan disse que nossa mãe adoraria isso e imediatamente fiquei triste. Nós não tínhamos visto muito ela desde que nosso pai faleceu, porque ela estava sempre trabalhando. Eu abracei Ivan e disse para ele que nós estaríamos sempre juntos e agora eu poderia proteger ele. De manhã, a gangue do João Gordão estava esperando por nós do lado de fora da casa. Eu coloquei meu traje e luvas e fui até eles. Aparentemente eles queriam se vingar por um. Bem, se vocês não tiveram o suficiente, aqui está. E assim que eles me alcançaram, toquei cada um deles com movimentos rápidos das minhas mãos. Eles gritaram tanto. Vocês vão descobrir que eu sou a Fire Girl agora. A única que protege os fracos. Quando o Ivan e eu chegamos na escola, todo mundo me saudou com uma salva de palmas. Acontece que alguém havia gravado eu lidando com a gangue do João Gordão. E agora a Fire Girl era a estrela da escola.
Eu não podia acreditar nisso, porque ontem mesmo todos estavam rindo de mim e me chamando de nerd. Pedidos de ajuda choveram de todos os lados, então eu decidi abrir uma conta no Instagram para Fire Girl. E durante o dia, mais de 100 mensagens chegaram no direct. Revelou-se que haviam muitos malvados na escola. Eu percebi que eu tinha que proteger os fracos agora. Todos os dias eu punia os valentões na lanchonete, no campo de futebol, no recreio. A Fire Girl podia proteger todo mundo. Afinal, os estudantes começaram a contar para os amigos deles sobre mim. E logo toda a cidade sabia meu respeito. Depois de algumas semanas, o nome Fire Girl já estava nas primeiras páginas dos jornais. O motorista bêbado teve o que merecia. A Fire Girl puniu o ladrão. Eu me gabava para o Ivan que eu tinha feito da cidade um lugar melhor para se viver. Antes, ele estava feliz por mim. Mas um dia, quando eu cheguei tarde em casa mais uma vez, Ivan disse que por causa das atividades de super-heroína, eu não apenas deixei a escola pra lá, mas também raramente conversava com ele. Ivan, não é nada disso. Então ele sugeriu que jogássemos alguma coisa juntos, como antes. Eu concordei, mas não por muito tempo. Afinal, eu tinha um monte de pedidos no direct. Nós sentamos no videogame e começamos a jogar. A mão dos heróis estava em chamas, e eu pensei, se só Fire Girl pudesse fazer isso, então seria muito mais fácil lutar contra o mal. E então eu tive uma ideia. Eu disse pro Ivan que terminaríamos de jogar mais tarde, então eu corri para a sala de química. Por sorte, a porta estava aberta. Eu sabia o que fazer. Tudo que eu tinha que fazer era achar o reagente certo. Cuidadosamente, eu adicionei umas gotinhas na minha mistura, e isso estourou em uma chama brilhante, mas não me queimou. Isso! Agora eu poderia proteger não só a nossa cidade, mas o mundo todo. Voltei e queria mostrar isso pro Ivan, mas ele já estava dormindo. Contudo, eu encontrei um bilhete na porta do meu quarto. Eu queria ver a minha irmã com mais frequência. Eu estava com raiva. Como ele podia ser tão egoísta? Outras pessoas também precisavam de ajuda. Uma mensagem veio do direct, então imediatamente liguei no noticiário. O que é isso? Na TV eu vi a esposa de um famoso milionário chorando. Mostraram que o marido dela colocou ela pra fora com a criança. Isso era apenas um ato repugnante. Eu não podia esperar para punir ele. Eu corri para a casa do milionário, onde uma multidão de jornalistas já tinham se reunido. E aqui estava ele. Só a presença dele fez meu estômago ferver. Eu bati meu punho na barreira e de repente uma fagulha da minha mão se espalhou para os galhos secos próximos. O fogo começou a aumentar e alguns segundos depois a casa começou a pegar fogo. Ah, não! Os repórteres imediatamente viraram as câmeras para mim. O repórter perguntou bruscamente por que eu, a salvadora da cidade, coloquei fogo na casa de um homem inocente. Eu não sabia do que eles estavam falando. E então o jornalista disse que a esposa do milionário tinha justamente admitido em frente às câmeras que ela tinha mentido e só queria incriminar o marido. Fui pega de surpresa. Os jornalistas imediatamente me bombardearam com questões e eu tive que correr. O direct do meu Instagram também estava explodindo com mensagens raivosas. Ei, mas eu me esforcei tanto por vocês e esse milionário era o responsável por tudo. Furiosa, eu fui pra casa e Ivan gritou comigo. Ele disse que ele tinha visto a filmagem e perguntou como eu pude fazer isso sem entender a situação. Menino estúpido, você não pode ver que sem mim essa cidade estaria atolada no crime? Como pode um erro anular todas as coisas boas? Mas ele saiu batendo a porta, inferno. Era necessário mudar de alguma forma. Eu fui para o Instagram, mas todos os haters estavam lá. De repente, em uma das mensagens, eu vi uma foto do nosso diretor no telhado da escola. Anônimos escreveram que ele estava escondendo alguma coisa lá. É uma chance. Eu puniria o diretor, então provaria para todos que a Furry Girl estava de guarda na cidade e eles poderiam confiar nela. Imediatamente corri para a escola. Nos fundos estava uma multidão de estudantes. Estranho, o que eles estão fazendo aqui? Mas não houve tempo para pensar nisso. Subi no telhado e vi o diretor lá. Agora você será o responsável por tudo. Eu estendi minha mão com a chama ardente nela. Ninguém escapa da justiça. Mas de repente eu ouvi passos atrás de mim. Eu me virei e vi meu irmão. O que ele está fazendo aqui? Ivan de repente começou a implorar para que eu parasse. Eu empurrei ele para longe. Fique fora dos negócios dos adultos. Mas de repente, o que foi isso? Eu ouvi um grito agudo. Foi o Ivan. Por causa do meu empurrão, ele perdeu o equilíbrio e caiu do telhado. Eu imediatamente fui para baixo pela escada de incêndio e rezei para que ele estivesse bem. Eu passei pela multidão de estudantes e tentei sentir o pulso dele. Vamos lá, Ivan, vamos! Eu me agarrei a ele e ouvi um gemido fraco. Ele estava respirando. Ele era muito sortudo, ele caiu em cima de arbustos macios.
Então o diretor correu pra nós e chamou uma ambulância. Eu gritei que se não fosse por seus atos sujos, nada disso teria acontecido com meu irmão. Mas ele apenas olhou pra mim surpreso e disse que ele queria fazer uma festa no telhado da escola. Eu de repente me senti tonta. Meu Deus, eu estava errada de novo. Os médicos colocaram o Ivan no carro e nós dirigimos para o hospital. Eu tirei minha luva flamejante e apertei as mãos do meu irmão bem forte. Enquanto dirigíamos, percebi uma cidade em ruínas na janela. Parecia que alguém havia tentado queimá-la. E então isso me tocou. Fui eu. Eu estava tão ocupada bancando a super-heroína que nem percebi quanto dano havia causado. Lágrimas encheram meus olhos. Ivan, se você pudesse apenas acordar, eu faria diferente. De repente, ele abriu os olhos. Como eu estava feliz! Eu me inclinei sobre ele e sussurrei suavemente que a única coisa que eu queria agora era ser uma boa irmã para ele. Ivan sorriu para mim e eu dei um grande abraço nele. Corri o mais rápido que pude. Atrás de mim, os passos de ferro daqueles robôs assustadores já podiam ser ouvidos. Corre! O bunker já estava perto. Vamos! Então uma mão robótica de metal se fechou na minha perna. Acabou! Eu lutei, mas de repente meus olhos começaram a fechar. Parece que me injetaram um sedativo. Comecei a adormecer. Me senti tão calma e naquele momento fui inundada por memórias dos meus pais. Como eu sentia falta deles agora, porque eles não estão mais vivos. Eles eram cientistas. Meu pai e minha mãe me passaram todos os seus conhecimentos e desenvolveram meu talento para a química. Eu não tinha amigos, então passava todo o meu tempo livre com eles. Mas logo o planeta se encheu de ratos selvagens. Eles não tinham nenhum medo das pessoas. Eles atacavam deliberadamente. Era até impossível andar em paz pelas ruas. O governo instruiu meus pais a se livrarem dos roedores. E meus pais começaram a desenvolver um vírus que privaria os ratos da capacidade de reprodução. Eles administraram com sucesso, mas conduzindo o teste final, eles revelaram um efeito colateral para as pessoas. Qualquer mulher infectada não seria mais capaz de dar à luz a uma criança do sexo feminino. Isso pode levar à extinção da humanidade. Meus pais contaram a todos sobre isso e queriam interromper o desenvolvimento, mas o presidente Evil não deu ouvidos a eles e ordenou que usassem o vírus. Minha mãe e meu pai recusaram, mas eles sabiam que isso não deteria o presidente e me esconderam secretamente em um bunker para me proteger dos efeitos do vírus. O vírus foi usado e no dia seguinte, quando eu estava conversando com os meus pais por vídeo, os funcionários do presidente foram até eles. Depois disso, bem diante dos meus olhos, os robôs rasgaram minha mãe e meu pai com um raio por insubordinação. Os funcionários me viram na tela do monitor e informaram ao presidente sobre a filha sobrevivente dos cientistas. Comecei a chorar, meus pais se foram, eu estava sozinha. Eu não podia confiar em mais ninguém nesse mundo. A localização do meu bunker não foi determinada. Eu estava segura e tinha tudo de que precisava. Além da comida, meus pais me deixaram muitos livros e um monitor onde era veiculado as principais notícias. Com eles, descobri que o vírus se espalhou instantaneamente e já tinha funcionado com sucesso nos roedores. Todos os canais estavam falando sobre isso. Gradualmente, a raiva deu lugar à apatia. Fiquei deitada na cama o dia todo pensando no que tinha acontecido. Um dia, soube por um comunicado regular à imprensa que o vírus ainda tinha um efeito colateral sobre o qual meus pais haviam alertado. Nem uma única menina havia nascido nas últimas semanas. Mas meus pais não tiveram tempo de fazer uma vacina que teria salvado o mundo desse vírus. Naquele dia, não consegui dormir até tarde da noite. Fiquei pensando e em algum momento eu decidi por mim mesma que a qualquer custo terminaria o trabalho da mamãe e do papai. Meu amor pela química definitivamente me ajudaria. Passei dias tentando descobrir a fórmula, mas sempre via que algo estava faltando. Eu estava desesperada. Os suprimentos de comida no bunker começaram a acabar. Eu sabia que não deveria sair, mas também não poderia continuar sem água. Então cobri meu rosto com uma máscara e cuidadosamente saí do bunker para a rua. De repente, em todas as telas das ruas, vi um vídeo com a cara nojenta do presidente. Ele estava falando sobre mim. O quê? Ele disse que estava procurando a filha dos cientistas mortos que criaram o vírus, a única que não estava infectada, que poderia dar à luz a uma menina e salvar a humanidade. Havia uma grande recompensa pela minha captura. Fiquei surpresa. Se eu fosse pega, definitivamente não seria capaz de terminar a vacina. Corri de volta para o bunker, mas de repente fui agarrada pela mão de ferro de um robô. Droga, aparentemente a máscara havia escorregado do meu rosto. Então eu caí nas mãos do presidente. Fui distraída das minhas memórias pela voz do presidente Evil, que não vinha da TV desta vez. Acordei em um grande escritório. Eu estava cercada por um anel de guardas robôs e o Evil arrogante não estava longe. Os guardas robôs me seguraram e ouvi com nojo o discurso do presidente sobre salvar a humanidade e a necessidade de me tornar uma incubadora para nascimentos. Essa era a única maneira de salvar o mundo da extinção.
O quê? Ele ia me forçar a dar à luz a meninas? Bem, não! O presidente me disse para pensar sobre isso e saiu rapidamente. Fico no escritório rodeada pelos robôs. Vou pensar sim, senhor presidente, mas só sobre como escapar daqui. Eu olhei em volta, tive uma ideia. Eu disse ao robô que estava com sede. Quando ele se virou, agarrei uma cadeira e joguei nele. Corri imediatamente para a saída e de repente havia um beco sem saída. Havia apenas uma porta à direita e entrei correndo. Aquilo era um laboratório químico. Eu vi um jovem com um jaleco, um distintivo com algum tipo de emblema no peito. Por favor, me salve! Eu sussurrei. O cara olhou nos meus olhos de uma forma estranha e apontou para ir para debaixo da mesa. Eu quase não consegui. Imediatamente os robôs invadiram. Eles examinaram a sala com seus raios, mas deixaram passar a mesa, pois o cara estava bloqueando a mesa dos raios com seu próprio corpo. Nada foi encontrado e os robôs saíram. Assim que a porta fechou, o cara me jogou uma capa com um respirador. E quando eu coloquei, ele me disse para seguir ele. Por que ele estava me ajudando? O cara silenciosamente me levou até a porta dos fundos e de repente o cientista gaguejou. Você tem os olhos do seu pai, não acha? Fiquei espantada com a surpresa. Você conheceu meus pais? O menino concordou com a cabeça envergonhado. Seu nome era Frank. Ele disse que era estagiário no laboratório dos meus pais. Então ele completou que a causa dos meus pais estava viva enquanto eu estivesse viva. Eu fiquei desconfiada. Ele me levou para fora e me entregou um pedaço de papel com um endereço, dizendo que eu poderia contatá-lo se precisasse de ajuda. De jeito nenhum. Eu poderia cuidar de tudo sozinha. Eu puxei meu capuz e corri para o meu bunker. Continuei a trabalhar, mas os experimentos pareciam ter chegado a um beco sem saída. A fórmula era perfeita, mas na prática as substâncias não combinavam de forma alguma. Então isso me atingiu. Eu precisava de um canhão de laser, mas só existe um no centro científico. Como eu vou entrar lá? Passei o dia inteiro tentando elaborar um plano para entrar no centro, mas simplesmente não parecia possível. E quando estava ficando desesperada, de repente me lembrei do Frank. Ele tinha que ter acesso a isso. Eu pensei sobre isso. Depois do que aconteceu com os meus pais, eu não podia confiar em mais ninguém. Mesmo assim, o Frank trabalhou com eles e ele me ajudou a escapar. Então fui para o endereço no pedaço de papel, bati suavemente na porta, mas ninguém respondeu. E se fosse uma armadilha? Havia robôs por toda parte. Se eles me vissem, eu estava morta. Então a porta abriu. O Frank me viu e me convidou para entrar. Da porta, disse que precisava de um canhão de laser para algo importante. É sobre os meus pais, acrescentei, olhando para baixo. Então, Frank acenou com a cabeça decididamente e disse que se eu quisesse ter um canhão, teríamos que ir agora. Chegamos a alguns subúrbios na chuva. O Frank foi até a porta de uma casa instável. Mas em vez de tocar a campainha, ele tocou uma melodia. Quando a porta abriu, vi um cara com uma túnica surrada. Ele tinha um distintivo com um emblema no peito, assim como o Frank tinha quando o vi pela primeira vez. E então isso me atingiu. Ouvi dos meus pais sobre uma sociedade clandestina de cientistas que se opunham ao presidente. Era um emblema deles. O cara nos conduziu até a sala da casa, convertida em um laboratório, no meio da qual estava um canhão de laser caseiro. Então eu notei os outros caras na sala. Nossa, quantos deles! Eu queria falar com eles, mas o Frank disse que podíamos ter sido rastreados. Nós tivemos que partir. Pegamos o canhão e dirigimos com cuidado para a casa dele, olhando constantemente ao redor. Quando vi meu rosto e o valor da recompensa nas telas, gelei por dentro. O Frank pareceu perceber e colocou o braço em volta dos meus ombros. Estávamos nos despedindo quando o Frank disse que sabia para que eu precisava do canhão. Parecia que eu tinha feito muito progresso com a vacina contra o vírus. Fiquei surpresa com a sua pergunta. Como você sabe disso? O Frank disse que estava desenvolvendo secretamente uma vacina sozinho. E de repente ele timidamente perguntou se eu gostaria de continuar trabalhando em seu laboratório doméstico. Hesitei novamente, mas considerando que o Frank já me ajudou várias vezes, concordei. O pensamento de que agora éramos aliados fez eu me sentir tão reconfortada. Assim que chegamos na casa do Frank, fomos direto ao trabalho. Ouvimos no noticiário que o President Evil havia aumentado o exército de robôs rastreadores e aumentado a recompensa pela minha captura. Eu preciso acabar com a vacina o mais rápido possível, mas o canhão laser por algum motivo não ajudou com a fórmula. Trabalhamos a noite toda e eu estava cochilando quando acordei assustada com os gritos do Frank. O que aconteceu? O Frank foi rápido em dizer que as substâncias finalmente haviam se juntado, mas também acrescentou que faltava algo em minha fórmula. Não hesite, fala! Mas então Frank hesitou um pouco e soltou que para finalizar a vacina precisávamos combinar nosso DNA. O DNA de um homem e de uma mulher. Eu estava envergonhada, mas o Frank pegou minha mão e disse que definitivamente teríamos sucesso. Este é o último avanço, não podemos parar agora. Eu olhei em seus olhos e concordei. Sim, Frank, vamos fazer isso e salvar o mundo em nome da memória dos meus pais.
Enquanto ele configurava todos os dispositivos, não consegui me recompor, mas agora tudo estava pronto. Prendi a respiração e Frank apenas apertou minha mão com força para tirar o sangue do meu dedo. Colocamos gotas do nosso sangue em um tubo de ensaio e apontamos um laser para ele. Naquele momento, um flash brilhante iluminou a sala. Quando os meus olhos se ajustaram à luz novamente, vi o Frank sorrindo. Funcionou! Sem perceber, joguei meus braços em volta do pescoço dele. Nós salvamos o mundo, Frank! Mas de repente a porta se abriu e o presidente apareceu com um monte de robôs. Eles já haviam instalado as algemas nos meus pulsos e então o presidente se virou para o Frank e o parabenizou pelo bom trabalho. O quê? O presidente acrescentou que o Frank fez a coisa certa. O que ele está falando? Parecia que algo havia se partido por dentro. Então Frank estava trabalhando para o presidente todo esse tempo. Eu confiei em você, como você pôde? Mas de repente Frank disse que era hora de acabar com isso e correu para o canhão de laser. E em um segundo tudo mergulhou na escuridão. Eu desmaiei. Acordei nos braços do Frank e ele me carregou para fora. Me solta, seu traidor! Eu gritei. Mas ele apenas me deu um grande abraço. Eu não entendi nada. Frank disse calmamente que primeiro tentou fazer uma vacina sozinho, mas depois teve que se envolver em um perigoso jogo duplo. Trabalhar para o Evil e colaborar com os colegas, mas a vacina não funcionou. E quando ele me conheceu e continuamos a trabalhar juntos na vacina, ele percebeu que ainda havia uma chance de conseguir ela. Após esses eventos, o Presidente Evil reivindicou a salvação do mundo para si, mas Frank e eu recebemos o título de heróis. Os cientistas clandestinos, com nossa ajuda, não foram mais perseguidos e finalmente conseguiram sair dos seus cortiços. Alguns deles até começaram a ajudar a vacinar no centro de ajuda. As mulheres começaram a dar à luz meninas novamente, a humanidade viverá. E Frank e eu nos casamos. Aliás, agora nosso DNA está combinado não só na vacina, em breve teremos uma filha. E percebi que a confiança é o bem mais valioso. Porque graças a ela, não só salvei o mundo, mas também encontrei uma família amorosa. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada. Tudo ficou escuro diante dos meus olhos. Tentei dar meu último suspiro, mas meus pulmões se encheram de água. Isso parece ser o fim. A última coisa de que me lembrei foi como lentamente afundei até o fundo da piscina e desmaiei. Uma sereia afundando. Que situação estúpida. Eu só queria atenção, pois meus pais me ignoravam desde criança. Eu sonhava em ter milhões de inscritos, mas mal tive em 100 no meu blog em 3 anos. Reclamei com meus pais, mas eles apenas deram tchauzinho com a mão e foram se divertir. Como eu nasci quando eles eram adolescentes, minha mãe e meu pai não conseguiram fazer isso na época. Mas eu posso fazer qualquer coisa sem eles. Monitorei constantemente as tendências e assim descobri no YouTube um programa de pessoas com superpoderes. Mas quando vi a conta da vencedora, Fire Girl, meu queixo quase caiu. Ela manteve o fogo na palma da mão e não se queimou. Essa Fire Girl ganhou 1 milhão de inscritos em alguns dias. Então eu decidi que iria inventar um superpoder e me tornaria popular. Durante toda a semana seguinte eu estava criando alguma coisa. Escondendo isqueiros nas mangas, tentando quebrar a mesa, mas não deu certo. Na verdade, de que poder estamos falando? Se eu passava todo o meu tempo na escola e treinando natação. É isso aí, nadando. Eu não conseguia controlar a água, mas e se? Eu me tornaria uma sereia. Comprei diferentes tecidos e rapidamente fiz a cauda. E depois disso eu postei vários vídeos vestida de sereia. Mas só havia haters nos comentários. Como assim? Você não pode me destruir facilmente. Eu disse que quando entrava na água salgada me tornava uma sereia. E em terra eu era uma pessoa normal. Resolvi gravar um vídeo para provar isso, então fui para a piscina perto de casa. Mas assim que coloquei minha cauda e filmei como adicionei sal na água, alguém bateu no portão. Quem está aí? Meus pais saíram para uma festa o fim de semana todo. De repente, um cara com uma câmera caiu no quintal. Ao me ver, ele me encarou e depois bateu palmas de alegria. Ele disse que era diretor de um show sobre super-humanos. Uau! Ele viu meu canal e decidiu que queria fazer uma transmissão ao vivo sobre a vida de uma sereia. Uma transmissão ao vivo? Eu não pude acreditar no que eu vi. O diretor continuou. Uma semana ao vivo e você vai ser como uma Fire Girl, querida. Você é uma verdadeira sereia, não é? Prove isso para o público e você será uma estrela. Já imaginei milhões de seguidores. E imediatamente concordei. Mas assim que o diretor saiu, percebi que estava perdendo a cabeça. Como eu supostamente provaria isso? O público veria cada movimento meu. Não dormi a noite toda e decidi me preparar com antecedência. E quando a equipe chegou, eu já estava na piscina. O diretor ficou empolgado com os truques na água, mas o desgrenhado cinegrafista Rick estava com cara feia pra mim. Então o diretor disse que era preciso mostrar ao público algo único. Tinha de demonstrar como minhas pernas se transformavam em cauda.
Afinal, eu era uma verdadeira sereia, não uma garota em uma fantasia. Entrei seriamente em pânico e respondi que estava cansada. Talvez possamos continuar amanhã? O diretor relutantemente concordou e eu fiquei aliviada. Havia tempo para pensar. Mas o cinegrafista Rick sussurrou que estava trabalhando no programa há anos e sabia que não havia milagres e que eu estava mentindo. Eu senti um arrepio nas minhas costas. Ele queria me desmascarar? Fiquei acordada a noite toda. Como poderia mostrar que minhas pernas se tornariam uma cauda? E perto da meia-noite eu tive uma ideia. De manhã eu levantei antes de todo mundo e colei minha cauda na parede da piscina. Eu só gostaria que tudo desse certo. As filmagens logo começaram. Eu disse com a voz trêmula que agora mostraria o que ninguém tinha visto antes. Minhas pernas se transformando em uma cauda. Eu me sentei na beira da piscina, baixando minhas pernas por cima da cauda. Mantenha calma, Una. O principal era fazer isso cuidadosamente. Eu simultaneamente entrei na cauda e caí na água. Eu consegui! Mas era muito cedo para me alegrar. Eu percebi que não conseguia me mover, a cauda ficou presa na beirada. Esse era o fim. Eu empurrei e houve um som de tecido rasgado. Todo mundo ouviu. Mas o diretor apenas bateu palmas. Parece que ele não percebeu nada. O dia todo o Rick ficou me encarando. E à noite ele de repente afirmou que ele leu que as sereias têm uma bela voz e só tinha que cantar para o público. Para o meu pavor, o diretor comprou essa ideia, hein? Então amanhã eu tinha que enfeitiçar a todos com meu canto. Deus, eu não consigo acertar as notas. Depois da filmagem, quando todos foram embora, eu tirei minha cauda por um instante. Droga, estava rasgada. Eu corri para o quarto e comecei a costurar a cauda. Talvez ninguém pudesse ver. Então eu comecei a navegar na internet. Já tinha passado da meia-noite. Eu precisava encontrar uma voz ideal. Baixei uma gravação relativamente boa. No meio da noite, puxei as caixas de som da sala para o quintal. Espero que ninguém perceba que estou dublando. Eu abri meus olhos com uma batida persistente na porta. Inferno, esqueci de colocar o alarme e dormi demais. Eu sempre me levantava antes que a equipe chegasse para discretamente colocar a cauda. E agora tinha muita gente no quintal. Gritei para o diretor que estava me aquecendo, levei um tempo. E corri para procurar a cauda. Eu acho que coloquei ela na máquina ontem, droga! Entrei com tudo no banheiro e imediatamente abri a máquina de lavar, mas resultou que ela estava vazia. Eu estava em pânico, alguém roubou minha cauda. Provavelmente esse Rick decidiu armar pra mim. Voltei para o meu quarto e quase gritei de desespero. Adeus, meu sonho de popularidade. Então meu olhar recaiu na varanda onde as coisas estavam secando. Meu coração quase parou. Entre a roupa de cama, minha cauda estava pendurada. O quê? Então me lembrei que eu mesma fiz isso. Por causa da falta de sono, acabei esquecendo. Agora era necessário distrair todo mundo de algum jeito enquanto eu ia pegar. Eu olhei embaixo das pernas e vi uma pedra. No segundo seguinte, ela voou direto para o tripé embaixo da varanda. A câmera com um estrondo caiu no chão. Enquanto a equipe recolhia rapidamente o equipamento, eu puxei minha cauda, corri para o quintal e vesti ela e pulei na piscina. Tentando disfarçar a emoção, peguei o controle remoto que escondi nas barbatanas e liguei as caixas de som. A voz de uma cantora ecoou por todo o quintal. Eu abri minha boca para o cântico e por um segundo acreditei que eu mesma estava cantando. Foi quando de repente a caixa de som ficou em silêncio. Eu congelei, sentindo o coração pular do meu peito. A equipe olhou para mim com expectativa. Então tossi e eu mesma cantei a frase. Achei que fosse o fim. Mas o diretor de repente começou a me aplaudir. Toda a equipe aplaudiu. O diretor disse que nunca tinha visto sereias, mas depois da minha atuação não havia dúvidas de que eu era real. À noite, quando a equipe começou a arrumar as coisas, Rick se aproximou de mim. Ele sorrindo ironicamente disse que tudo acabaria em breve, mas não da forma que eu pensei que seria. Um arrepio percorreu meu corpo. O que ele está tramando? Então Rick disse que no último dia eu teria que mostrar a vida real da sereia. Eu teria que passar um dia embaixo d'água. O quê? Eu protestei, mas o diretor apoiou Rick novamente. Dentro de mim eu chorava com desespero, mas não havia escolha. A glória mundial estava em jogo. Um pouco mais e eu estou lá. Então, no meio da noite, eu fui para a garagem dos meus pais. Minha mãe disse que ela tinha mergulhado e eu realmente precisava de ajuda. Eu estava separando as caixas por um longo tempo, mas havia apenas lixo. Em desespero, eu estava prestes a desabar. Mas então, me encostei no armário, a porta se abriu e eu vi um cilindro de oxigênio dentro. O tamanho era adequado, eu poderia esconder ele na cauda. Ao menos tivesse oxigênio suficiente para um dia. De manhã tremia com a tensão. Mas mergulhei na água, tentando esticar um tubo de oxigênio através do maiô. Una, você consegue fazer isso. Um dia embaixo d'água, tudo bem. A primeira vez não foi difícil,
mostrei truques e mostrava uma cara feliz. Mas então o operador me chamou na superfície. Uau, vou finalmente respirar. Eu voltei à superfície e ele perguntou zombeteiramente: a sereia não está com fome? Então ele me entregou algas. O diretor concordou com ele, eu era uma sereia, eu iria comer embaixo d'água. Isso foi tão desagradável. Eu tentava mastigar e respirar através do tubo ao mesmo tempo, e tudo por causa do Rick. Quando faltava meia hora para o final da live, o oxigênio estava quase zero. Tentei respirar superficialmente, mas o diretor me pediu para mostrar a cambalhota característica embaixo d'água. De repente, minha cabeça estava girando e eu toquei o tubo com a mão. Isso não! Tentei respirar e congelei, o oxigênio não saiu! Ah não, eu realmente quebrei o tubo! Era impossível desistir. Era necessário aguentar a todo custo. Faltam apenas 7 minutos. Prendi a respiração o máximo que pude, mas de repente tudo ao redor começou a escurecer. A última coisa de que me lembrei foi como lentamente afundei até o fundo da piscina e desmaiei. Eu acordei no quarto do hospital. Fui recuperando meus sentidos aos poucos, então eu percebi um celular na minha mesa de cabeceira. Com as mãos trêmulas, abri um programa no YouTube. Isso era assustador, mas eu queria saber o que aconteceu. Achei que era odiada, mas fiquei surpresa quando comecei a ler os comentários. O vídeo já tinha sido visto por 6 milhões de pessoas. O público escreveu que estava preocupado comigo, que me amava muito pela minha coragem. Não importava que eu não fosse uma sereia de verdade. O que era importante era que eu não tive medo de me superar e me tornar uma. Lágrimas encheram meus olhos. Então posso ser interessante sem a cauda. Nesse momento, meus pais correram até mim. Mas eles deveriam estar na festa. Achei que fosse levar uma bronca. Mas em vez disso, minha mãe e meu pai me abraçaram. Mamãe me beijou e ela ficou com muito medo e me perguntou por que eu fiz isso. Não segurei as lágrimas. Eu só queria que alguém precisasse de mim. Papai suspirou e disse que era culpa deles. Eles deveriam ter me dado mais atenção ao invés de tentar recuperar a juventude curtindo. Agora eles viram como eu precisava do apoio e do amor deles. Quando eu tive alta do hospital, meus pais me levaram para o mar para descansar. Agora eu tinha muitos seguidores, todos perguntando quando seria a nova live. Mas eu disse que ainda não estava preparada. O importante agora era passar um tempo com minha família. Mais tarde, recebi um telefonema do Rick. Ele lamentou que tenha sido assim. Ele pensou sobre o show e nunca quis que nada de ruim acontecesse comigo. Nesse ponto, percebi que era idiotice suspeitar do Rick. Rimos da história por um tempão. Então Rick me desejou sorte, dizendo que depois de me conhecer, ele acreditava em milagres. Mas na última noite antes de sair, decidi nadar no mar. Mas ao entrar na água, minhas pernas começaram a formigar. Eu olhei para baixo e não acreditei nos meus olhos. Não pode ser! Havia uma cauda no lugar dos meus pés, de verdade! Eu estava em paz. Acontece que milagres acontecem. Você só precisa acreditar neles com o seu máximo.